O técnico Roger Machado está buscando ajustes para o time do Internacional e tem dado espaço para um garoto de 19 anos de idade que aos poucos está ganhando mais moral com a comissão técnica colorada. Eu falo do meia atacante Gustavo Prado. Ponta que, reformulado nesta posição pelo técnico Roger Machado, teve bom campeonato sul-americano sub-20 pela seleção brasileira. Agora, de volta, Gustavo Prado tem desfrutado de um maior espaço. E neste espaço, o jogador, inclusive, já passou alguns jogadores na hierarquia, devendo ganhar mais minutagem e podendo, inclusive, assumir a titularidade do time. A gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre Gustavo Prado, atacante do Inter, 19 anos de idade, meia atacante, né? Mas que com o Roger Machado tem sido um ponta e um jogador que tem ganhado muita moral no bastidor do Internacional. Pela sua capacidade individual, pela sua personalidade, o que era algo que já chamava a atenção anteriormente e vem fazendo ele recuperar um espaço importante no elenco, inclusive passando alguns jogadores e sendo uma boa opção de venda do Inter para o mercado europeu. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta o seu carro, moto ou caminhão, tá? Gustavo Prado, atacante de 19 anos de idade, que não disputou na prática o gauchão pelo Internacional, porque estava com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, retornou na reta final, participou de um dos jogos contra a equipe do Caxias, não teve participação nos grenais da final e isso se dá também pelo alto número de jogadores que o Inter tinha para as funções. Carboneiro, Vitinho, Wesley acabaram assumindo ali as posições. No início do Campeonato Brasileiro, com o retorno de Bruno Tabata, o retorno de Gabriel Carvalho, Gustavo Prado perdeu ainda mais espaço, mas este espaço vem sendo recuperado pelo jogador. E hoje, Gustavo Prado está brigando por titularidade na equipe do Internacional. O Roger Machado, depois da partida contra a equipe do Maracanã pela Copa do Brasil, onde o Gustavo Prado entrou muito bem, inclusive marcou o gol da vitória, o Roger revelou uma conversa que vinha tendo com o Gustavo Prado, uma cobrança que ele fazia ao jovem jogador em relação a uma postura de dentro de campo. O Roger gostaria mais que o Gustavo Prado entrasse na área quando a jogada se desenhasse pelo outro lado. Ele, como ponta esquerda, entrasse na área quando a jogada ela se desenha pelo lado direito. Pela altura que ele tem, pela boa capacidade de conclusão que o Gustavo Prado tem. E isso deu certo na partida contra o Maracanã. E isso exemplifica um pouco o que a comissão técnica do Internacional tem visto em relação a este jogador do ponto de vista de evolução. O sul-americano do Gustavo Prado foi muito bom e já o credenciou a ter um espaço maior, mas a hierarquia do elenco estava muito fechada também porque o Inter fez muitas contratações para este setor. Trouxe Carboneiro, trouxe o Vitinho, por exemplo, o próprio Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, além do Wesley. Mas aos poucos ele vem recuperando esse espaço. Tanto que o Gustavo Prado, ele tem passado alguns jogadores na hierarquia, tá? Se a gente pegar o jogo contra o Corinthians, o Gustavo Prado entra na vaga do Ener Valencia, ele ia entrar na vaga do Bruno Henrique, mas aí o Bruno Henrique é expulso, mas ele entra no jogo antes do Bruno Tabata, que o Gustavo Prado parece ter passado nessa hierarquia pelo seu mérito, pelo seu próprio futebol. Contra o Corinthians, o Gustavo Prado foi muito mais sacrificado, porque ele foi colocado depois como quase um centroavante, para puxar contra-ataques, o que não foi efetivo porque o Inter teve pouquíssimas possibilidades de fazer isso. Mas ele tá passando na hierarquia esses jogadores. E eu vou trazer outro atleta aqui que o Gustavo Prado passou e deixou para trás na hierarquia. O Gabriel Carvalho. O meia Gabriel Carvalho, que chegou a ser titular no ano passado, que já está vendido inclusive para o futebol árabe. Foi titular na partida contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. O Gustavo Prado sequer viajou para a Colômbia.
pro jogo contra o Nacional, onde o Gustavo Prado disputa a posição. O Gustavo Prado disputa a posição com Bruno Henrique e Bruno Tabata. É a única dúvida, talvez, desse time do Internacional. Mas nos bastidores se fala muito sobre a obediência tática que tem o Gustavo Prado, a personalidade que ele tem. Por exemplo, no jogo contra o Maracanã foi um jogo onde ele teve muita personalidade de pegar a bola e ir pra cima dos jogadores, buscar jogo. Ele é um cara que não se omite, mesmo tendo uma idade baixa, e isso já era elogiado desde os tempos de Kudê. O Kudê gostava muito do Gustavo Prado justamente pela personalidade, pela inteligência tática também que esse jogador ele tinha. E o Gustavo Prado é uma possibilidade de venda que o Internacional tem para este ano. O Inter precisa vender 120 milhões de reais em jogadores, tá? Se vender na metade da temporada algum grande defensor, Vitão, Bernabé e Vitor Gabriel por 15 milhões de euros, vai faltar ainda. E o Gustavo Prado é um jogador que pode conseguir ali 5, 6 milhões de euros para poder ajudar o Inter nessa arrecadação. E isso pode acontecer a partir de agora. Ele tendo mais espaço, ele tendo mais oportunidade, ele agradando no bastidor como ele está agradando e sendo uma peça importante para o técnico Roger Machado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!